Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos analisar agora algumas questões do vestibular da UERJ de 2025, ou seja, ele foi realizado em 2024. Nós vamos analisar questões do primeiro exame de qualificação e do segundo exame de qualificação. Vamos começar pelo segundo exame de qualificação, que teve o livro obrigatório Quincas Borba de Machado de Assis. Vem comigo? Vamos lá? Deixa eu abrir a minha telinha aqui para poder analisar juntinho com vocês. Olha só, aqui é o comentário da banca. Nós vamos ler primeiro a questão. Aqui eu já estou direcionando para você segundo exame de qualificação de 2025, tá? Ó, Quincas Borba, Machado de Assis, questão 16 da prova oficial, segundo exame da nossa querida UERJ. Vamos lá. O narrador do romance, olha, já é uma informação importantíssima, que é o narrador, não é o autor, não é o personagem. Em diversos momentos, explicita, ou seja, deixa claro que está escrevendo uma obra de ficção, o que representa um processo literário chamado metaficção. Ou seja, metaficção. Simplificando, você lembra de metalinguagem? Quando a gente tem o cinema utilizando a própria linguagem do cinema para falar de cinema, do filme, do roteiro, de personagens. Isso é metalinguagem. Quando você tem o poema, a poesia, falando do próprio ato de escrever a poesia, de sentir a poesia, e textos diversos falando sobre a própria escrita, tá? Então isso é uma metalinguagem. Aqui no caso é a ficção falando de ficção. Metaficção. Não tem mistério. Poxa, caramba, que legal. Essa introdução aí, esse enunciado da UERJ, está fácil de entender. Agora, lá na época, óbvio, quem fez a prova tem que ter lido o livro e ter percebido tudo isso, tá? Para poder ajudar aqui no processo da resposta. E aí, ó, o que ele quer de você? Uma passagem deste capítulo que evidencia esse processo de metaficção é, deixa eu trocar a cor aqui, letra A. Aí ele vai te dar 4 passagens desse capítulo para que você saiba identificar a metaficção aqui. Letra A. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior e muita coisa estava mudada. Aqui a gente já tem um alerta, né? Ó, capítulo. Letra B. Rubião estremeceu a suposição de que naquele Quincas Borba podia estar a alma do outro. Nunca se lhe varreu inteiramente do cérebro. Naquele Quincas Borba, pessoa ou cachorro. Não fala aqui do livro, tá? Então, a letra B, não. Não fala de ficção em nenhum momento aqui. Letra C. Atrás dos motivos de recusa, vieram outros contrários. E se o negócio rendesse? Se realmente ele multiplicasse o que tinha? Não fala de ficção. D. Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-lo. Nada de ficção também. Obviamente, letra A. Desde o princípio do capítulo anterior, capítulo do livro do romance de Quincas Borba. E aí, agora sim eu vou mostrar para você o comentário da
Banca da UERJ. Ela aqui já te localiza que o eixo disciplinar dessa questão está em aspectos literários. O item do programa, representações da realidade. E aí tem subitem e objetivo. Não precisa decorar tudo isso. Isso daqui é só para te localizar dentro do cronograma de conteúdo do edital, tá bom? Objetivo, exemplificar passagem metaficcional presente no romance. Esse é o objetivo da questão. Ele quer que você identifique, tá? E aí vem agora os comentários sobre o gabarito, sobre a resposta. O processo da metaficção se dá quando a ficção fala de ficção. Simples, objetivo, reto e direto. Por exemplo, quando uma obra de ficção se refere a outras obras de ficção ou a personagens de outras obras de ficção. Machado de Assis usa esse recurso muitas vezes, como quando se refere dentro do romance Quincas Borba ao romance Miguel de Cervantes, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Então, dentro do romance Quincas Borba, ou seja, romance é uma narrativa longa, que tem toda uma estrutura, né? Diferente do conto, certo? Não é romance por ser romântico, por falar de amor romântico. Não é isso, nada disso. A metaficção também acontece quando Machado conversa, olha aqui, com o leitor, deixando claro que ele é um leitor. No caso, que você é um leitor. Quando a gente pega o Machado de Assis para ler, fica claro que eu sou o leitor, ele está falando comigo, com você que me lê. E que, portanto, o que se lê não é a verdade, é uma ficção. Não é um testemunho da realidade, não é uma biografia, um documentário, uma notícia de jornal que quer relatar apenas os fatos, mas sim um romance, uma ficção, quer dizer, uma obra da imaginação. De maneira equivalente, quando o narrador do romance declara que é de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior e muita coisa estava errada, se dá a metaficção, porque ele faz referência direta, olha aqui, ó, direta ao capítulo, ou seja, a um dos elementos estruturais de um romance de ficção. Esse aqui é um comentário da própria UERJ, tá? E aqui, ó, gabarito A, ainda te dá o percentual de acertos dessa prova, dessa questão. 54, quase 55% das pessoas acertaram essa questão. E o nível de dificuldade, nível médio. Agora nós vamos para a segunda questão. Continuamos no segundo exame de qualificação de 2025, Quincas Borba. Tá bom? Questão 17 da prova. A expressão conversar com os seus botões, parecendo simples metáfora. Olha a figura de linguagem aí, que inclusive dá nome ao nosso curso, né? Metáforas da UERJ, fica a dica. É frase de sentido real e direto. Os botões operam sincronicamente conosco, formam uma espécie de senado. Imagina um senado político mesmo, cômodo e barato,
que vota sempre as nossas moções. Ou seja, o que nos interessa está aqui em cima, ó. A expressão conversar com seus botões. Dependendo da sua idade, você já ouviu e já falou muito isso. Eu estava aqui conversando com os meus botões. Você entra num diálogo, você e a sua própria mente, você e seu próprio pensamento, tá? E aí você vai conversando com os botões. Então aqui diz que tem um sentido real e direto, tá? Isso tá aqui, ó. E diz que parece uma simples metáfora. E aí agora ele vai te dizer que não é só uma simples metáfora, tem algo a mais. Ele diz aqui, ó, que é uma metáfora gasta, já muito usada, batida. É um clichê, certo? E aí vem o que ele quer de você. O UERJ quer de você. No trecho, essa metáfora é revitalizada, pois passa por um processo de... Que processo foi esse que essa metáfora passou neste trecho inteiro? Aí ele quer saber se foi um processo de ampliação, ela ampliou significados, ela teve uma oposição, um processo de oposição a alguma ideia, né? Por exemplo, oposição, dia e noite. Ampliação. A expressão conversar com seus botões. Os botões operam sincronicamente conosco, formam uma espécie de senado. Olha, aqui, alguns botões da camisa, da roupa. Vamos imaginar 10, 6. E todo um senado, né? Um grupo de pessoas, independente aqui do contexto. É algo mais amplo do que apenas alguns botões, tá? Ó, Senado, vou colocar de vermelho. Senado e alguns botões. Restrição, no trecho essa metáfora é revitalizada, deixou de ser um clichê, porque do jeito que ela foi expressa, ela passou por um processo de restringir significados e sentidos? Não. Injunção, um processo de injunção, ou seja, injunção, ato de injungir, que palavra estranha, não é? Ou seja, de instruir, ordenar, de estabelecer leis, regras para que alguma ação... Também não, né, gente? Não. Então, o que está mais óbvio aqui pra gente é que passou por um processo de ampliação. Porém, eu vou te dar uma explicação muito melhor sobre isso. Na verdade, quem vai te dar essa explicação é a própria banca da UERJ. Vamos ao comentário da UERJ? Ela te mostra aqui, ó, eixo disciplinar do conteúdo, construção do texto. Item desse programa, relações semânticas, ou seja, sentido, relações de sentido. Isso aqui cai muito na UERJ, mas é muito.
Subitem do programa, figuras de linguagem, tá? Várias aqui. Porém, ali falou da metáfora gasta, do clichê. Vamos lá, qual o objetivo dessa questão? Identificar processo de ressignificação. Lá estava revitalização, né? Ressignificação de uma metáfora cristalizada, gasta. Um clichê. A expressão conversar com seus botões é uma metáfora gasta, por ser tão repetido, olha aqui, ó, tendo se tornado um clichê. No caso, os botões representam a consciência do sujeito, você conversando com você mesmo. No trecho em análise, essa metáfora é revitalizada em função da, olha aqui, ampliação de sua expressividade. Os botões compõem agora um Senado, ocupando o lugar de senadores que votam de acordo com a vontade do dono dos botões. Aqui já é todo um contexto mais aprofundado da leitura desse livro, né? Ou seja, de acordo com a sua consciência. São os senadores que vão votar de acordo com a consciência do dono dos botões. Gabarito A. Quantas pessoas, qual o percentual de acerto dessa questão na UERJ? 60%. E nível de dificuldade, médio. E aí, gostou? Vamos para a próxima? Vem comigo. Perceba, caiu 2 vezes na mesma prova, tá? Espalhou-se a nova mania de Rubião. Alguns, não o encontrando nas horas de delírio, faziam experiências, a ver se era verdadeiro o boato. Encaminhavam a conversação para os negócios de França e do imperador. Rubião resvalava ao abismo e convencia-os. Aqui eu vou te contextualizar, vou contextualizar para você. Rubião aqui, o personagem principal no momento. Os outros personagens querem saber se ele realmente estava caindo em delírio, tá? E essa parte aqui, ó, que eles encaminhavam a conversação para os negócios de França e do imperador, na verdade aqui já era o próprio delírio de Rubião. Então era um gatilho, eles estimulavam esse delírio, algo que não era real. Rubião não era imperador da França, então eles estimulavam para ver se ele ia contrastar ou se ele ia cair na conversa e afirmar que era um imperador, tá? E aí vem o que a UERJ quer de você. O narrador, em vários capítulos, emprega a metáfora do abismo. Olha aqui, ó, estamos repetindo um assunto do conteúdo programático pela segunda vez no mesmo exame de qualificação. Metáfora. Antecipando o seguinte problema, ou seja, emprega a metáfora do abismo, e aí você lê o livro, claro, a gente aqui está simulando que você está na época aqui desse vestibular com essa leitura obrigatória, que é Quincas Borba. Então você já leu, você já percebeu que essa metáfora do abismo se repete, né? E aí, que abismo seria esse? Que problema seria esse? Antecipa o seguinte problema sofrido por Rubião. Eu já até te falei ali no contexto, né? Vamos lá, seria falência? Não. Seria traição? Não. Seria a solidão? Não. Delírio tem a ver com loucura. Então, é a letra
B, a metáfora do abismo, se refere à loucura. E aí agora eu vou te mostrar o que diz o comentário da própria banca, da própria UERJ. Vem comigo. Qual o eixo disciplinar do conteúdo programático? Aspectos literários, elementos da narrativa. Narrador, foco narrativo, índices narrativos. Tem um segundo eixo disciplinar que cabe aí, construção do texto. Relações semânticas, quais os sentidos, significados. E o subitem, as figuras de linguagem, novamente, aqui a metáfora de novo. Objetivo, reconhecer associação entre transformação do personagem e dada metáfora, e uma metáfora, tá? Desde o início do romance, há vários índices e indícios de que Rubião, o protagonista, será acometido pela loucura no final. E aí cabe a leitura obrigatória do livro, né? Você só vai saber disso aqui se você ler o livro para a prova. Perceba que a UERJ não coloca um textão para você ter todas as nuances necessárias. Ela te dá um fragmento e você precisa ter lido, senão vai ficar a ver navios. Um desses índices é justamente a metáfora do abismo, empregada várias vezes para indicar que Rubião se encontrava à beira de uma imensa queda. De fato, são várias as quedas do personagem, mas a ideia do abismo vai, ao longo do romance, se associando a uma alienação, a um distanciamento do que chama de realidade, representada pelos delírios, em que ele se imagina, olha aqui, um imperador com todo o poder que nunca chegou a alcançar. Metáfora. Você lembra do conceito de metáfora? Vamos lá, didaticamente. Esse é o jeito mais fácil para você aprender o que é, como é essa figura de linguagem da base. Então, se você pegar a comparação, a símile, que é outra figura de linguagem, ela vai usar comparativos, como, semelhante a. Já a metáfora não, ela afirma que é. Você é alta como uma árvore. Como? Comparativo, tem um termo comparativo. Se eu disser você é uma árvore de tão alta, é uma metáfora. Ok? Então, qual é a metáfora do abismo? É a loucura, é o delírio, porque é uma queda psicológica, é uma queda mental, tá? E isso está bem explicado aqui no finalzinho. Vamos para a próxima? A questão aqui que eu escolhi para nós analisarmos é da crônica Espelhos. Aqui, ó, primeiro exame, 2025. Tema central das crônicas, é um livro de crônicas. As mentiras, mentiras que os homens contam. Antes da gente começar, olha só, vocês já vão entender. O Instagram, às vezes a caneta escorrega, às vezes trava. O Instagram, ele foi criado, surgiu aproximadamente em 2010. Este livro de crônicas reunidas foi publicado em 2000, 2001. Tá? 10 anos aqui de diferença, faz muita diferença. Só para contextualizar, vamos lá. Crônica Espelhos. Não procure consolo no espelho tradicional. Esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias.
Ou seja, destrói as fantasias das pessoas. Vamos saber por quê. Simulando mais uma vez, se você estivesse fazendo essa prova agora, você teria lido o livro e analisado comigo, né? Então vamos lá. Não procure consolo no espelho tradicional. Esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Nossa esperança é a tecnologia. Cedo ou tarde inventarão o espelho digital. Entendeu por que eu estava falando do Instagram? O espelho digital. Aqui a gente pode associar a um possível filtro do Instagram, que altere para melhor, não é? A nossa máscara, a nossa face, o nosso rosto e tudo mais, né? E o filtro seria do Instagram. Aqui a gente pode também imaginar que na época, o que ele tinha mais acesso por ser escritor, né, e publicar livros, Photoshop. Por quê? Porque o Photoshop a gente faz montagens, edita imagens, retoca a pele, deixa melhor, sem ruga, sem pinta, melhora tudo, né? Na imagem. Cedo ou tarde inventarão um espelho digital. Ele não refletirá a imagem simplesmente, ou seja, ele vai fazer mais do que refletir uma simples imagem. Esse espelho digital que vão inventar, a captará e a transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. Ou seja, no caso aqui, no contexto dessa crônica, manipulados para melhor, para melhorar, para ficar bem. No painel do espelho digital haverá duas teclas. A verdade, ou seja, se antes aqui, ó, destruía todas as fantasias, é porque ele está dizendo que o espelho tradicional é algo negativo, tá? É negativo, certo? Então, essa tecla da verdade, ela é negativa. Haverá duas teclas, a verdade e escolha você mesmo. Ou seja, você aqui destrói todas as fantasias, você vai reconstruir editar, manipular o seu rosto, né? Como filtros, como manipulação do Photoshop. E aí, o que o UERJ quer de você? Com base na situação apresentada, o enunciado do botão ali, né? Escolha você mesmo, é um exemplo da seguinte figura de linguagem. Seria da antítese dos opostos. Então, seria dia e noite, bem e mal, bem didaticamente falando, né? Opostos, contrários. E não tem nada a ver aqui. Apesar da verdade e da alteração de escolha você mesmo. Então, não tem nada a ver com antítese. Até porque ele está baseando apenas o enunciado escolha você mesmo. Ele não está sequer comparando escolha você mesmo com a verdade. Tá? Hipérbole. Hipérbole, exagero. Vamos lá. Antítese, oposição, ideias opostas. Hipérbole, exagero. Nossa, estou morrendo de sede. Você não está morrendo, é um exagero, uma hipérbole. Não, não tem isso aqui no contexto. Eufemismo. O que seria o eufemismo? O eufemismo é a suavização de uma expressão ou de algo desagradável.
Por exemplo, em vez de dizer que eu sou pobre, eu digo que eu sou desprovida de recursos financeiros. Isso é um eufemismo. Nós começamos descartando antítese, hipérbole. Personificação é quando você dá características humanas, de persona, de pessoa, a objetos, coisas inanimadas, até mesmo seres, animais, tá? Então também não. A resposta certa é eufemismo. E aí eu vou te explicar melhor por quê. Temos aqui o comentário da própria banca da UERJ. Eixo interdisciplinar desse assunto, construção do texto. Item do programa, relações semânticas. E aí, subitem do programa, caiu muito na metáfora, ó, personificação, figura de linguagem, né? Objetivo, identificar figura de linguagem presente em uma frase do texto. Na crônica Espelhos, o espelho normal ou tradicional mostra a verdade, isto é, como verdadeiramente somos, como de fato aparecemos, aparência aos olhos dos outros, enquanto um futuro espelho digital mostraria o que quiséssemos que ele nos mostrasse. Dependendo da tecla apertada, a verdade ou escolha você mesmo. Ou seja, o espelho digital só ia mostrar o que nós desejamos. Então, nós poderíamos amenizar os nossos defeitos, o que nós não gostamos ou o que as pessoas criticam, né, na nossa aparência. Apertando a segunda, aparecemos magros se somos gordos, bonitos se somos feios, fortes se somos fracos, por exemplo. Note-se que o pronome você representa quem lê a frase, ou seja, a pessoa que se olha no espelho e que pode manipular a própria imagem, em vez de se deparar com um mero reflexo que um espelho possibilita. Essa manipulação não é, portanto, uma escolha do espelho, objeto que apenas conteria novos recursos para quem o usa, diferentemente dos espelhos comuns. Como se pode concluir, escolha você mesmo equivale a minta, manipule a sua imagem. Desse modo, a frase suaviza a ação que de fato a tecla realiza, refletir uma mentira construindo, portanto, um eufemismo. Eufemismo, como se sabe, é a palavra ou locução mais agradável de que se lança a mão para suavizar outra palavra ou locução menos agradável ou mesmo mais grosseira. Cabe destacar ainda que a análise proposta recai apenas sobre o enunciado escolha você mesmo, no qual não se reconhecem termos, ideias em oposição nem a expressão de um exagero, tá? Tudo que eu falei anteriormente. Gabarito C, eufemismo. Quantas pessoas acertaram essa? Olha, 42,12%. Muita gente errou, hein? Nível de dificuldade? Médio. Tá vendo só? Tá vendo só? Agora a gente vai para a questão 17. Crônica ou jargão. Você sabe o que é o jargão? Ele vai te falar aqui. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão. E passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão,
mas inventa. Ele consegue inventar no meio daqueles que não sabem nenhum vocábulo técnico sobre algo. O jargão pode ser definido como uma linguagem técnica comum a determinado grupo. Vou dar um exemplo aqui até do próprio escritor ou narrador em algum momento nesse livro aqui. Quem navega termos marítimos, náuticos, né? Tem muitos jargões que eu desconheço, tá? Linguagem técnica. No comentário citado, o autor menciona outro uso do jargão, que em relação ao interlocutor com quem se fala, tem a finalidade de. Então ele está ali conversando com uma pessoa e ele vai usar o jargão com qual finalidade? Eu quero te explicar como que eu navego, como que eu tenho que preparar um barco, uma embarcação, e aí eu vou usar vários jargões de linguagem técnica? Não estou te explicando. A finalidade não é essa. Não estou te transmitindo conhecimento. Eu estou matando a sua curiosidade? Também não. No contexto do enunciado, ele já fala o falso entendido, o cara que não sabe nada, mas inventa, ou seja, olha o nome do livro aqui, As Mentiras que os Homens Contam. Então, o autor menciona outro uso do jargão, primeiramente, mentira, né? Ele inventa um jargão, uma linguagem técnica para fingir que sabe muito, que é entendido, ou utiliza algumas palavras superficiais que ele já ouviu dizer. Mas aqui a finalidade seria expor conhecimento? Não. Insultar, ofender? Não. Aqui também não diz que ele ofende ninguém. Satisfazer a curiosidade de alguém? Não. Então, ele está mentindo para manipular as pessoas a acreditarem que ele sabe toda essa linguagem técnica, todos esses jargões. Então, é persuadir. Vamos para o comentário da UERJ. Comentário da banca da UERJ, oficial. Construção do texto, perspectivas enunciativas, quem enuncia, a quem enuncia, lembra do interlocutor? Espaço, tempo, procedimentos de coesão e coerência, condições de interpretabilidade. Percebam que tudo isso aqui é para localizar a gente, para nós estarmos localizados referente ao conteúdo programático, tá? Do edital. O objetivo: explicar finalidade do uso de jargão com base nas situações construídas na crônica. Olha aí, com base nesse contexto específico da crônica. Ou seja, é obrigado a ler o livro. Resumo de internet, comentário do seu professor, não fique com isso apenas não. Sei que é difícil, você pode trabalhar, pode faltar tempo, tem a vida em casa também, várias situações, mas nem que você ouça por audiobook. Não, tem como, leia e anote tudo que você achar interessante, importante, dúvidas. O termo jargão pode ser definido como uma linguagem técnica comum a determinado grupo. No trecho transcrito da crônica, o autor menciona um uso diferente do jargão, a saber: impressionar o interlocutor com um jargão tão complicado, até mesmo com termos inventados, de modo a convencer que alguém fale tão difícil deve necessariamente estar certo e ter razão. Nesse sentido, o jargão é utilizado não para explicar ou esclarecer, mas tão somente para persuadir. Aqui eu ainda diria, a gente falou de mentir, né? Praticamente um sinônimo. Enganar. Gabarito D,
68,37% das pessoas acertaram. Dificuldade nível médio. E aí, estão gostando? A gente vai agora para uma que resume o tema central do livro. Em diversas crônicas do livro, questão 9, o autor constrói uma relação entre as noções, não a linguagem técnica, não necessariamente a do dicionário, sempre aquele significado do dicionário denotativo, pode ser uma noções, pode ser um sentido figurado, tá? Um sentido um pouco mais aprofundado, psicológico. Aí a gente tem vários contextos. Em diversas crônicas do livro, o autor constrói uma relação entre as noções. Repare que noções vêm antes dos termos importantes. Entre as noções de verdade e mentira, enfraquecendo a distinção entre esses termos. Vamos lá, você tem verdade, você tem mentira. Aqui nós temos uma antítese, assim, olhando cruamente, né? Termos opostos. Então, oposição. E aí existem várias noções, dentro de vários contextos, sobre verdade e mentira. E nesse caso aqui, tem uma relação enfraquecida, uma relação que enfraquece a distinção, a diferença. Então, peraí, o que tem de diferente entre verdade e mentira foi enfraquecido. Quando a gente fala em mentira, qual o oposto? Verdade. Verdade, qual o antônimo? Mentira. Se você enfraquece essa diferença, eles se aproximam. Contraditório, não? E aí essa relação pode ser caracterizada como paradoxal. Você sabe o que é paradoxo? Paradoxo é a junção de ideias inconciliáveis, que tornam o resultado incoerente, fora da lógica. Necessária essa relação enfraquecida, essa distinção enfraquecida entre verdade e mentira é necessária? Mesmo você não tendo o livro, eu aqui te digo, não tem nada a ver. Imaginária, não tem nada a ver, até porque ele cita casos do dia a dia, do cotidiano nas crônicas. Então, não, por mais que seja uma ficção, não é imaginário. São situações que podem acontecer com qualquer pessoa. Natural, também não tem nada a ver. E aí a resposta é paradoxal. Agora eu vou te explicar direitinho por quê. Vamos ao UERJ, a banca da UERJ. Eu tenho um vídeo no YouTube bem mais aprofundado, tá? Que eu falo com calma, penso direitinho, te transmito reflexões bem aprofundadas e interessantes para você entender a linha de raciocínio. Construção do texto, relações semânticas, figuras de linguagem. Objetivo: discriminar tipo de relação construída entre as noções de verdade e mentira em diferentes crônicas. Então, essa relação, essa distinção, essa diferença entre verdade e mentira está enfraquecida em várias crônicas, tá? Em diversas crônicas do livro, o autor constrói uma relação entre as noções de verdade e mentira,
de tal modo que se enfraquece a distinção, a diferença entre esses termos. Este processo em análise na questão. Este é o processo em análise na questão. O enfraquecimento da distinção entre as noções de verdade e mentira mostra que muitas vezes, dependendo do contexto e da perspectiva, a verdade ou parecerá mentira ou até mesmo se revelará mentira. Entendeu o paradoxo? Entendeu o paradoxo? A verdade pode parecer mentira ou até mesmo ser mentira. Como é que a verdade vai ser uma mentira? São ideias inconciliáveis, incoerentes, fora da lógica. E isso é um paradoxo, tá? Essa é a diferença da antítese, da outra figura de linguagem, que apenas você demonstra os opostos, dia e noite, mal e bem, verdade e mentira. Aqui essa situação está inconciliável. Assim como a mentira ou parecerá verdade ou até mesmo se revelará verdade. A relação entre essas noções construída pelo autor pode então ser caracterizada como paradoxal, uma vez que o paradoxo se define como aquele sentido que escapa ao senso comum. Uma verdade não pode ser ao mesmo tempo uma mentira. Uma mentira não pode ser ao mesmo tempo uma verdade. A construção da própria palavra paradoxo já contempla esse significado, porque doxa é o termo grego para senso comum. Logo, um paradoxo pode ser entendido como significado paralelo a senso comum. Escapa ao senso comum ou até mesmo o subverte. Tem um vídeo aprofundado onde eu explico calmamente, pausadamente, os significados, noções e conceitos, e muito mais baseados no próprio livro, no próprio contexto do livro, tá? Gabarito A, paradoxal, né? 76,47% de acertos e nível de dificuldade, segundo a UERJ, fácil, extremamente fácil. Certo? Bem-vindo à nossa aula sobre Clarice Lispector, o conto Amor do livro Laços de Família, obra obrigatória para o primeiro exame de qualificação da UERJ Vestibular 2026, realizado neste ano de 2025. Para o alto e avante, vamos analisar. Clarice Lispector, vida. 1920. Aya Lispector nasceu em 10 de dezembro em Tchetchenik, aldeia da Ucrânia. Seus pais eram judeus russos, fugindo do antissemitismo da Guerra Civil Russa. Ela foi a terceira filha do casal, do comerciante Pinkles e da Mania Lispector, era o nome da mãe dela. O nascimento ocorre durante a viagem de imigração da família para o Brasil. Então, o que acontece aqui? Eles estavam fugindo dessa guerra civil, dessa perseguição aos judeus, tá? Que estava acontecendo lá na Rússia. E no caminho, numa aldeia da Ucrânia, nasce Clarice Lispector. Em 1922, a família chega a Maceió. Tem um errinho aqui. E adotam novos nomes. Aya, que significava vida ou clara, é chamada agora de Clarice. Em 1925, a família muda-se de Alagoas para Recife, habitado pela comunidade judaica.
onde já residiam tios e primos do lado materno de Clarice. Em 1931, aos 11 anos, envia vários contos para a seção O Diário das Crianças, do Diário de Pernambuco. Todas as histórias vencedoras relatavam fatos verdadeiros. As minhas somente continham sensações e emoções vividas por personagens fictícios. E aí ela não ganhou nada. Aqui foi uma entrevista que ela deu para um jornal, tá? E você vê que aqui, ó, desde pequena, ela já tinha esse ímpeto pela escrita, pelas histórias, pelas sensações e emoções. Certo? Em 1935, muda-se com a família para o Rio de Janeiro. Então ali a gente teve Alagoas, né, Maceió, Alagoas. A gente teve Pernambuco, Recife e agora RJ, Rio de Janeiro. 1936, aos 16 anos, termina o curso ginasial. O livro O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, causa-lhe forte impacto. E aí ela diz também numa entrevista, já adulta, né? Depois desse livro, adquiri consciência daquilo que desejava ser, como queria ser e o que deveria fazer. Então, em 43, ela obtém a naturalização. Agora é brasileira no documento. Assinada pelo presidente Getúlio Vargas e pelo ministro do Trabalho. Ela teve que escrever um apelo, solicitar ao presidente, ao ministro, e conseguiu, né? Em 1943, termina o curso de Direito. Ela se formou em Direito, mas exerceu jornalismo. E casa-se com Mauri Gurgel Valente, que se torna diplomata. Em 1943, publica Perto do Coração Selvagem, primeiro romance, seu primeiro livro. E recebe o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano. Estreou bem, né? Em 1944, muda-se para Nápoles, onde o marido serve como vice-cônsul. A partir daí, passaria um período de 16 anos sem residência fixa no Brasil. Pela profissão dele, ele morou em vários países, nos Estados Unidos, em Washington. Então, ela viajou muito. Por um lado, isso foi muito bom, mas ela não se fixou no Brasil por muitos anos. Agora, em 1960, lança o livro de contos Laços de Família e recebe o maior prêmio da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti. Seguindo a linhagem dos grandes contistas, neste livro de 1960, Clarice Lispector exibe o domínio absoluto dessa forma breve. O conto é uma forma breve de narrativa, diferente do romance, tá? Reunindo um total de 13 contos, alguns dos quais escritos e publicados anteriormente, ou seja, não foram todos criados no mesmo ano. É uma coletânea de contos escritos em datas anteriores, anos anteriores. Ciente de que o conto é o irmão misterioso da poesia,
espécie de caracol da linguagem, segundo Júlio Cortázar, Clarice sequestra o leitor e, sem trégua, invade-o com um acúmulo de que, marca de Clarice, um acúmulo de sentimentos e entrevisões que, aglutinados, se abrem para realidades mais vastas. Como um imã de atração, né? Como um imã, ela o arrasta para o interior de cotidianos urbanos e domésticos, a partir dos quais surgem, como sempre acontece em sua literatura, surge o quê? A natureza íntima das pessoas e das coisas, a nervura dos seres, seus infinitos e domínios mais insuspeitos. Tudo isso, segundo ela mesma, cosendo, costurando por dentro o círculo imaginário, onde se situam suas personagens e sua lógica organizadora. Quem escreveu esse texto foi Martha Alckmin. Então, olha só, cosendo por dentro, costurando por dentro, criando, tecendo por dentro o círculo imaginário de seus personagens. Agora, pessoal, nós vamos diretamente para o conto Amor. Vamos lá? Enredo. Ana. Uma mulher casada, classe média, mãe, dona de casa comum, cuidava dos afazeres do lar, da educação dos filhos e do marido. Pouco tinha tempo para si mesma. Apreciava a vida que inventara, até que certo dia, quando andava de bonde, depara-se com um cego mascando chicletes, e isso a atordoa e a faz repensar toda a sua vida. Isso aqui é um resumo muito direto, curto e grosseiro do enredo, tá? Perfil de Ana. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas, e isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher. Olha a condição feminina aqui. Que é feio, né, gente? Com a surpresa de nele caber, como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Isso aqui a gente analisa e aprofunda nas aulas, tá? Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem felicidade se vivia. Muito interessante e importante na obra de Clarice, fluxo de consciência. São mulheres, mães, esposas, donas de casa, inseridas no cotidiano preconcebido social conjugal e principalmente atadas aos laços de família. Olha o nome do livro. Constituídas. Colocadas diante de um momento em que estão em contato consigo mesmas, olha isso, confrontadas com uma situação capaz de colocá-las na fronteira que separa o tempo real do atemporal e inusitado. Atemporal, aqui você não se localiza no tempo, é o tempo psicológico, tá? Inusitado. Suspendem os significados convencionais. Aqui nada é convencional. O que parece banal e cotidiano está cheio de significado. Suspendem os significados convencionais de seus papéis sociais e olha aqui, e deslocam-se para um espaço discursivo revelador de outro sentido. Do mesmo modo, desloca-se o mundo à volta dela. O fluxo de consciência de personagens como estas
faz nascer um sujeito implícito, ou seja, que não está explícito. Isso aqui tem que ser aprofundado, tá? O feminino revelado em Clarice Lispector. Tirei desse texto. Agora, outra característica importantíssima, a epifania. A palavra epifania significa manifestação, aparição, de origem grega. Pode ter duas acepções. A primeira no sentido místico religioso, que a define como aparição ou manifestação divina, ou seja, um santo aparece, um anjo da guarda. Isso tem muitos relatos na história, tá? E na literatura, não só na ficção, certo? Ou festividade religiosa com que se celebra essa aparição. A segunda, que é a de Clarice, que é a dos textos, a segunda, de caráter literário, é definida pelo crítico Afonso Romano de Santana como o relato de uma experiência que, a princípio, se mostra simples e rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada revelação. Aqui estamos falando do nosso conto Amor. No conto Amor, publicado no livro Laços de Família, que é de 1960, porém o conto pode ser até de uma década antes, vou pesquisar, tá? Mas esse livro reúne contos não necessariamente criados no ano do livro, anteriores. De Clarice Lispector, o Jardim Botânico assume um papel simbólico fundamental. Ele representa um espaço de ruptura e revelação para a protagonista. Anota isso aí, isso é importante. Ana, que até então vivia uma vida estruturada e previsível, desempenhando seu papel de esposa e mãe de maneira automática, palavra-chave aqui, ó, ao ver um cego mascando chiclete no bonde, na verdade, Ana estava no bonde, né? Ana estava no bonde, aqui ficou ambíguo. Ana se desestabiliza emocionalmente, sentindo-se confrontada com algo que escapa à sua ordem cotidiana. Inusitado. Essa sensação de inquietação culmina em sua ida ao Jardim Botânico, um espaço que simboliza tanto um refúgio quanto um limiar entre o consciente e o inconsciente. Lá ela experimenta uma espécie de epifania, um momento de revelação íntima e desconcertante. O jardim, com sua vegetação exuberante e primitiva, sugere um retorno a um estado mais instintivo e caótico, contrastando com a vida organizada e domesticada que Ana levava. Assim, o Jardim Botânico pode ser interpretado como um símbolo da natureza selvagem e da pulsão de vida vital que Ana reprime em sua vida cotidiana. Sua experiência ali, no Jardim Botânico, é marcada por um misto de encantamento e medo, refletindo sua luta interna entre a segurança do papel social e o desejo de uma existência mais profunda e autêntica. No final, ela retorna ao lar, mas retorna marcada por essa experiência transformadora, sugerindo que a ruptura com a ordem cotidiana pode ser temporária, mas nunca sem consequências. Esse conto é um exemplo magistral do fluxo de consciência e da maneira como Clarice Lispector explora dilemas existenciais femininos por meio de imagens sensoriais e simbólicas. Aqui eu te dei o ouro. E é óbvio que a gente vai aprofundar isso aí, a gente vai analisar. Essa leitura não pode ser corrida nem corriqueira. Você tem que parar, raciocinar e pegar os meus apontamentos, porque eu sou especialista em Clarice. A minha monografia lá de 2005, a minha tese de conclusão da graduação de letras foi sobre Clarice Lispector. Vamos nessa?
Vem comigo, futuro hergiano, para o alto e avante.